Olá pessoal, tudo bem? É assim que começamos nossa segunda aula do curso de inglês do ETEC Idiomas. Vocês lembram do que estudaram? Lembram da Rosa e seu encontro com as suas housemates Carly e Christine e seu primeiro dia na Columbus College of Chicago? Lembram do verbo to be, dos possessive adjectives, do alphabet, do countries e nationalities? Pois bem, eu espero que tenham praticado bastante, pois hoje apresentaremos mais um conteúdo novo, novas dicas culturais e novos exercícios. Are you ready? So, let's go! Vamos começar com a leitura dos objetivos da aula de hoje. Confira no slide. Objetivos: apresentar e referir-se a pessoas, coisas e lugares, empregando os demonstrative pronouns de acordo com o singular e o plural. Empregar o plural dos substantivos, utilizando as regras de formação do plural. Empregar o léxico relacionado a professions e occupations, reconhecendo através de ilustrações, áudio e locais de trabalho. Informar idade, quantidade e números em geral, observando a composição dos numerais em inglês. Empregar os indefinite articles e suas variações, de acordo com o substantivo que o acompanha. E fornecer e solicitar informações utilizando as question words apropriadas. Nessa aula, você vai estudar estruturas da língua inglesa que facilitarão o processo comunicativo. Você verá como apresentar outras pessoas, como solicitar e fornecer informações de caráter pessoal e como solicitar ajuda quando não compreender algo. Para isso, serão utilizados os demonstrative pronouns, question words e indefinite articles. E você verá também esses conteúdos linguísticos em uso ao acompanhar Rosa, conhecendo os amigos de Carly no pub que eles costumam frequentar. Em sua primeira noite na cidade, Rosa vai até o pub frequentado por suas housemates, onde conhece Victor e Billy. Observe o diálogo na página 40 do seu livro didático, como Rosa conhece os garotos. Neste diálogo, ao apresentar os garotos, Carly utiliza um pronome demonstrativo. Na sequência, ela apresenta Victor e Billy separadamente. Baseado nessa situação, você estudará a seguir os demonstrative pronouns usados para apresentar outras pessoas. Podemos utilizar os demonstrative pronouns em situações de apresentação. Note que, em primeiro momento, Carly apresenta os dois amigos, Victor e Billy, ao mesmo tempo, utilizando a estrutura do plural. Vamos verificar o exemplo a seguir no slide 3. Então, nós temos These are our friends, Victor and Billy. These are, no plural. Essa é a forma mais comum para você apresentar mais de uma pessoa a partir da fala de Carly. Percebe-se que these é o pronome demonstrativo plural, utilizado para referir-se a alguém que está perto de quem fala. No próximo slide, nós temos This is Victor and this is Billy. Veja que na sequência, ao perceber que talvez Rosa não tenha identificado quem era cada um dos rapazes, Carly apresenta-os individualmente, utilizando a estrutura do singular. Já o this é empregado para referir-se a alguém no singular. Os pronomes demonstrativos, além de serem utilizados em apresentações, também servem para mostrar ou apontar algum objeto ou animal. Com eles, é possível expressar uma relação de distância entre quem fala e o que está sendo referenciado ou apontado. Após ter sido apresentada a Victor e Billy, Rosa faz alguns comentários a respeito do pub. Veja no slide a seguir. Na primeira frase, Rosa refere-se a um objeto, chair, que está próximo a ela. Nesse tipo de situação, o demonstrative pronoun utilizado é o this. Ao mencionar mais de um elemento que está perto dela, drinks, Rosa utiliza o pronome demonstrativo this. No slide a seguir, vamos ver outros pronomes demonstrativos. Nas situações em que fazemos referência a algo ou alguém que está longe, utilizamos that. Rosa também comenta com seus amigos sobre o palco e alguns quadros que estão relativamente distantes dela.
Então, nós temos that stage is super cool e those pictures are interesting. Vamos ao próximo slide. Aqui são apresentados os pronomes demonstrativos. Os demonstrative pronouns podem ser utilizados tanto no feminino quanto no masculino. Então, nós temos this, that, no singular, these and those, no plural. Apesar de, aparentemente, esses dois demonstrative pronouns terem sons iguais, há uma diferença em suas pronúncias. These possui uma pronúncia com o som do I curto. Já em these, o primeiro E tem um som alongado, como se fosse dois Is. Exercite este conteúdo realizando a Activity Show in the Classroom, identificando a posição de alguns itens presentes em uma sala de aula. Realize também a atividade Introducing People para praticar o seu listening. Bons estudos! No inglês, assim como no português, os substantivos variam em número. A seguir, iremos estudar como formar o plural dos substantivos. Vamos voltar à situação em que, ao apresentar Billy e Victor, no diálogo no início da aula, Carly fala, "These are our friends." Observe que a palavra friends, como a maioria das palavras em inglês, sem a letra S, acrescida para formar o plural. Vamos ver os outros exemplos no slide 8? Nós percebemos aqui drink no singular, drinks no plural. Friend, friends. Girl, girls. House, houses. No entanto, há casos especiais e também os chamados plurais irregulares. Veja como eles funcionam no slide a seguir. Quando a palavra terminar em O, precedido de consoante, vamos acrescentar o ES. Então, nós temos potato, terminação O. Vamos acrescentar o ES para formar o plural, potatoes. Tomato, tomatoes. Palavras de origem diversas admitem duas formas de plural. O acréscimo da letra S ou a terminação ES. Esta diferença não altera a pronúncia das palavras, somente a forma escrita. Confira a tabela na página 43 do seu livro didático, alguns exemplos mais comuns. No entanto, algumas palavras fogem a essa regra, como por exemplo a palavra piano, que no plural fica pianos, com final S, ou kimono, ficando kimonos, no plural. Vamos ver agora a próxima regra sobre a formação do plural dos substantivos no próximo slide. Singular, pitch, terminação CH, acrescenta-se ES, então fica pitches. Brush, brushes. Box, boxes. Kiss, kisses. No próximo slide, veremos mais uma regra da formação de plural dos substantivos. As terminações F ou FE são substituídas por VES. Algumas palavras terminadas em F admitem tanto o plural com o acréscimo de S ou VES. Então vamos ver aqui. Live, lives. Wife, wives. E hoof e scarf admitem as duas formas. Hoofs and hooves. Scarves, scarves. Vamos continuar no próximo slide com mais uma regra na formação do plural dos substantivos. Para formar o plural de palavras terminadas em Y precedido de consoante, substitui-se o Y por I acrescido de ES. Como no exemplo lady, ladies, cherry, cherries. Se o Y for precedido de consoante, o plural é formado acrescentando-se apenas a letra S, como em boy, boys, they, theys. E finalizaremos agora com o plural dos substantivos irregulares no slide a seguir.
Então, nós temos man, child, children, person, people, food, feet, tooth, teeth, mouse, animal, mice, mouse, hardware, and plural, mouses. Depois de conhecer as regras de pluralização de palavras, realize a Activity Plural Words na página 45 do seu livro didático para exercitar o conteúdo. É muito importante que você faça esses exercícios para a fixação do conteúdo. Esta matéria precisa de prática, então, mãos à obra. Para que você consiga falar de si ou de outros, é importante ampliar questões referentes a informações pessoais. Você saberia me responder, por exemplo, qual a sua profissão em inglês? Bem, acompanhe o próximo conteúdo estudado no seu livro sobre profissões e ocupações. Durante a conversa de Rosa com Billy e Victor, eles falam de suas ocupações e profissões. Ocupações e profissões são informações importantes, tanto em situações formais quanto informais. Por isso, é importante que você comece a construir um vocabulário sobre este assunto. No seu livro didático, apresentamos algumas profissões. Porém, se a sua profissão não está escrita lá, pesquise na internet ou pergunte ao seu tutor à distância. A partir deste vocabulário, é possível realizar a Activity Jobs na página 47, onde você poderá praticar o conteúdo estudado até agora. Vamos mudar de assunto agora? Vamos falar sobre números que estão presentes em nossa vida diariamente. No seu número de telefone, na sua identidade, no seu passaporte, na sua idade, no seu endereço, entre tantos outros. A todo momento, as pessoas nos identificam através de números. Isso não é diferente em outras línguas. Alguém se lembra ou já ouviu a música One Little Two, Little Three, Little Indians, Four Little Five, Little Six, Little Indians, Seven Little Eight, Little Nine, Little Indians, Ten Little Indians Boys? Provavelmente em português, na verdade. Esta música faz parte do folclore americano e se chama Ten Little Indians. Nela são apresentados os números cardinais que iremos ver na continuação da lição. Aproveite para, depois de aprender os números, sing along, cante junto com um dos vídeos que você poderá achar na internet com essa canção. Voltando à nossa história, Victor é um dos destaques do time de futebol da college. Apesar de popular, é o tímido da turma. Em um dos intervalos das aulas, sentados no jardim da college, ele conheceu Betsy, uma colega de classe de Rosa. Escute e acompanhe essa conversa entre eles na página 48. No diálogo, Betsy usa a seguinte estrutura para perguntar a idade de Victor. How old are you? I'm 23 years old. Você percebeu que foi utilizado o número cardinal, não é verdade? Os números cardinais indicam quantidade ou contagem. Vamos ver os números de 0 a 1 bilhão, em inglês. Isso mesmo, você aprenderá agora a dizer a qualquer número entre 0 e 1 milhão no slide a seguir. Os números de 0 a 20 são estes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Os números de 13 a 19 terminam em teen. Okay? Uma maneira fácil de memorizá-los é associá-los aos jovens na faixa etária dos 13 aos 19 anos, que são chamados teenagers, adolescentes. A partir do número 20, as dezenas são formadas acrescentando-se o final TEI, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Leia com atenção. Desculpa, nessa parte não era para ler. Posso continuar assim normalmente? Observe que 40, por exemplo, não tem a letra U, ok? Do for, como for ou 14. Para formar o número 21,
basta unir a dezena 20 e a unidade 1, utilizando entre eles um hífen, 21. Para 22, você continua e assim por diante. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. As centenas são identificadas por 100, 100 or 100. E os milhares identificados por 1000. Há ainda os milhões e os bilhões, 1 billion or 1 million. Okay? Agora que você aprendeu a dizer os números cardinais, vou dar algumas dicas importantes quando você ler números e ler anos. Vamos ao próximo slide. Para ler 1528, seguimos a ordem milhar, centena, dezena. 1528. Veja também que ao escrever os números com algarismos, onde em português são utilizados pontos, em inglês uma vírgula é colocada. Okay? O mesmo ocorre em situação inversa. Perceba que centenas e milhões não são flexionados no plural, bem como quando você utilizar million. Outro detalhe, para ler os anos, basta dividi-los em 2 pares de 2 dígitos. Então, nós temos aqui 1984, então você fala o primeiro número, 19, e depois o segundo número, 84. Uma dica importante, muitas vezes, ao fornecer informações pessoais, é preciso dizer qual seu endereço, seja ele residencial ou de trabalho, e seus números de telefone. Cada cultura tem suas formas próprias de fazer isso em sua língua e até mesmo formatos diferentes para, por exemplo, escrever seus endereços. Começando pelos endereços, um dado interessante é que, diferente de como se faz no português, os endereços em inglês começam pelo número do prédio seguido pelo nome da rua. Se houver um complemento, como o número do apartamento, ele vem no final. Outra dica importante. Passando agora aos números de telefone, as possíveis perguntas a serem feitas para solicitar essa informação são What's your telephone number? Ou What's your phone number? Já na hora de responder, a regra é simples. Quando alguém lhe perguntar, diga cada número individualmente. Atente para o fato que, quando há 2 números iguais, você pode usar a palavra double antes do número e dizê-lo apenas uma vez. O mesmo aconteceria se você estivesse soletrando 2 letras iguais. Para encerrar o tópico sobre cardinal numbers, realize Activities Getting the Numbers e treine seu listening na página 52. Vamos ver neste momento os usos dos artigos indefinidos, os indefinite articles, a e an. O significado de a e an em português é e uma. Eles acompanham os substantivos e, como o próprio nome indica, mostram que não se conhece a pessoa ou coisa de quem é o que se está falando. Em inglês, esses artigos não variam em gênero, masculino e feminino, e somente podem ser usados com palavras no singular. Atenção! Apenas palavras no singular, entenderam? Para saber qual dos indefinite articles usar, deve-se prestar atenção à letra inicial da palavra que o acompanha. Verifique no slide a seguir. Como regra geral, a ou a é utilizado antes de palavras que iniciam por consoante. A antes de consoante. Já an precede palavras cuja inicial é uma vogal. N, vogal. No entanto, as letras nem sempre mantêm seu som de vogal em inglês, o que cria algumas exceções a essa regra. A letra U tem um som diferente em umbrella e ugly. Nestas palavras, o som se assemelha a an, portanto, dizemos an umbrella, an ugly. Okay? Já em university, unique e useful, a letra U é pronunciada como em U, ou seja, há um som de consoante presente. Por essa razão, dizemos a university, a unique idea, a useful suggestion.
O mesmo ocorre em European, por isso dizemos a European country. Outra exceção ocorre em palavras iniciadas por H. Esta letra pode ter um som semelhante ao R da língua portuguesa. No entanto, há ocasiões em que, mesmo no início da palavra, o H não tem som, ou seja, não é pronunciado. Então nós temos aqui a house, com som de R, an hour, onde o H não é pronunciado. Com base nessas informações, você poderá utilizar a ou an de forma adequada. Então, que tal exercitar com Activities, Articles e Workplaces na página 53? Bons estudos! Quando você quiser obter informações de alguém, existem duas maneiras de perguntar. Uma delas são as chamadas Yes/No questions, apresentadas na lição 1. Lembram? Com elas, é possível obter respostas que iniciam por yes ou no, e são utilizadas quando se deseja confirmar algo. Por exemplo, no diálogo Betsy quer saber se Victor é casado ou não. Já o outro tipo de pergunta que podemos fazer é quando queremos obter uma informação mais específica. Quem, como, onde, quando, entre outros. Nesse segundo tipo de interrogativa, necessitamos então das chamadas question words. Vejamos quais são elas no próximo slide. Então nós temos, primeira question word, what, o que ou qual, né, em português, who, quem, where, onde, where, tarará, from, né, de onde, when, quando, how, como, e how old, para perguntar idade, né, que idade ou quantos anos. Existem ainda outras question words que você estudará em aulas futuras. Agora, que tal praticar as que você acabou de conhecer fazendo Activity Question Words na página 55? Vamos voltar nossa atenção agora para duas perguntas que já aprendemos. How are you? E How old are you? São duas perguntas que, apesar de à primeira vista parecerem quase iguais, têm uma grande diferença entre si. How are you é utilizada em saudações e quer dizer como você está? Como você vai? É bom lembrar que você pode optar entre thanks e thank you. Porém, por uma questão de educação, deve sempre utilizar um dos dois. Além disso, acrescentar and you e você também é uma forma de demonstrar cordialidade. Portanto, procure utilizá-la quando responder à pergunta How are you? Na tabela na página 59 do seu livro didático, você tem outras duas opções para responder. Mas lembre-se, é preferível utilizá-las quando você estiver entre amigos. Do contrário, opte por I'm fine, thank you. Já a pergunta How old are you? É utilizada quando queremos saber a idade de alguém. Ela pode ser respondida das seguintes formas. I'm 22 years old, eu tenho 22 anos, ou I'm 22, eu tenho 22. Observe que tanto na pergunta quanto na resposta é utilizado o verbo to be, ser ou estar. Isso ocorre por duas razões. Porque se considera, primeiro, que a pessoa está com aquela idade naquele momento, e segundo, que não podemos possuir a idade, que é a ideia transmitida pelo verbo ter, to have, em inglês, ok? Em vários momentos, ao nos comunicarmos com alguém, é possível não compreender o que a pessoa disse. Nessas situações, é necessário solicitar que a pessoa repita o que acabou de dizer. Em inglês, você pode fazer isso, utilizando qualquer uma das expressões da página 60. Preste atenção que a palavra sorry pode ser usada para pedir desculpas ou para pedir para que alguém repita o que você não entendeu. As formas que você acabou de estudar são apenas algumas das existentes quando se trata de pedir para alguém repetir algo que você não entendeu. Existem outras que você irá conhecer à medida que for tendo contato com as lições e ampliando seu conhecimento do inglês. O importante é você escolher uma expressão que você se sinta confiante em utilizar e, quando não entender, diga Can you say that again, please? Acesse a Activity Introducing Friends na página 61 e pratique o conteúdo estudado até neste momento. Na Activity Rosa, in the USA, você poderá conhecer um pouco mais sobre a experiência de Rosa nos Estados Unidos, testando a sua aprendizagem. Bons estudos!
Vamos recapitular o que vimos e aprendemos hoje? Rosa conheceu o restante do grupo de amigos de Carly, Amanda e Christine. Em uma noite divertida no pub, onde os amigos se encontram regularmente, ela conversou com Victor, Billy e Dub. Você também pôde acompanhar Victor trocando informações pessoais com Betsy, uma colega de Rosa da college. Em algumas situações, os personagens utilizaram question words e outros itens linguísticos como indefinite articles, plural words e demonstrative pronouns. O vocabulário relativo a professions, occupations e cardinal numbers também foi abordado nessa aula. Além disso, você teve a chance de ver como ler endereços e números de telefone em inglês, a diferença entre how are you e how old are you, e que sorry pode servir para pedir que alguém repita algo quando você não entender o que foi dito. Todos esses conteúdos são recursos que, a partir de agora, você pode praticar para se sentir cada vez mais confiante em utilizá-los, pois facilitarão seu sucesso na comunicação. Então, por hoje é isso. Bons estudos, have a great day and see you next class. Bye bye!